Sempre Bela está no ar e quem precisa emagrecer não pode perder esse programa. Vocês vão conhecer a história da Lilian, uma mulher que perdeu 13 quilos com alimentação e atividade física adequada. E vocês vão aprender comigo alternativas para acelerar a queima de calorias durante os exercícios na academia. E para quem tem dificuldade de perder peso, o médico explica os benefícios do balão intragástrico. Sempre Bela começa agora! A maioria das mulheres sonha em perder 2, 3 quilos e a gente sabe que muitas vezes é complicado o processo de emagrecimento. Existem dietas radicais, existem tantas opções hoje no mercado. Hoje eu trouxe um gastrocirurgião, que é o Dr. Luiz Augusto, e ele vai falar um pouquinho mais pra gente sobre o balão intragástrico, as suas indicações e como funciona esse método de tratamento para quem precisa emagrecer. Doutor Luiz, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você pela oportunidade. E aí, vamos falar um pouquinho hoje. A mulherada está sempre procurando perder um pouco de peso. E o balão, ele já existe há um tempo, né? Para as mulheres que querem perder peso. Qual é a real indicação do balão intragástrico? Já, o balão tem aproximadamente 20 anos já de mercado, né? No Brasil, a gente deve ter uns 12 a 15 anos, né? E os balões foram mudando de tempos em tempos, eles foram evoluindo, né? A grande vantagem do balão é que é uma técnica endoscópica, né, bastante segura, onde é feito na clínica, uma sedação exatamente igual a uma endoscopia. Não precisa ir para um centro cirúrgico. Não precisa ir para um centro cirúrgico, não precisa de intubação, de internação, então é muito tranquilo. E hoje em dia, com a falta de opções que a gente tem do ponto de vista de medicamento para esses pacientes perderem peso, o balão acaba sendo uma opção não invasiva para quem quer perder um pouco menos de peso, né? Aqueles pacientes que não tem que perder tanto peso assim. Ah, então é para aquele paciente que tem que perder uma média de quanto? Dá para falar isso em quantidade? Normalmente, a gente classifica através do IMC, que é o peso sobre a altura ao quadrado. Quer dizer, aquele paciente que tem de 27, que é sobrepeso, até a obesidade grau 1, quer dizer, até 35 de índice de massa corporal, é bem indicado o balão. Poderíamos dizer que seria de 18 a 20 quilos o balão. Então, assim, o pessoal de casa ele pode fazer a conta pegando o peso e dividindo pela altura ao quadrado, né? Divide pela altura 2 vezes. Exatamente. E aí, se tiver numa margem de 30, de 27 a 30... A 35, mais ou menos, ele já teria uma boa indicação para o balão. E como é que funciona a colocação desse balão? Como é feito? É em centro cirúrgico? É um processo operatório, assim? Não, a grande vantagem do balão é exatamente a segurança e a tranquilidade da gente realizar o procedimento. Ele é um procedimento endoscópico, quer dizer, o paciente chega na clínica, não precisa de centro cirúrgico nem de hospital, ele chega na clínica como se fosse fazer uma endoscopia comum, quer dizer, em jejum e com acompanhante. Ele vai receber uma sedação exatamente igual de uma endoscopia, quer dizer, não vai sentir nada, e a gente introduz o balão desinsuflado pela boca, pela garganta, através do esôfago, chegando até o estômago. Quando chega no estômago, a gente insufla ele com um volume adequado para o tamanho desse estômago. Que é com ar ou com um produto, com líquido? Um soro fisiológico e azul de metileno, que é um corante inócuo à saúde. O azul é importante porque se tiver algum vazamento, algum defeito do material, vai sair na urina, né? Vai ser absorvido pelo intestino e ele vai sair na urina, né? E aí a gente tem até 48 horas para retirar esse balão, mandar para a empresa e eles mandam outro para a gente. Então é um processo de ambulatório, pelo que eu vejo, né? Exatamente, é um processo ambulatorial. Aí acabou o procedimento, esse paciente recupera dessa sedação e vai embora para casa. Ele vai ficar com uma dieta líquida no começo, né, nos primeiros dias, normalmente umas 2 semanas. E aí vai evoluindo para uma dieta pastosa, no final da 4ª semana ele já está comendo normalmente. Então o segredo do balão é que quando você coloca aquele balão dentro do estômago, ele ocupa um espaço e aí você come menos e já fica saciado, não é isso? Exatamente. Hoje em dia, quando a gente passa uma dieta como um nutricionista, um endócrino, passa uma dieta de baixa caloria para esse paciente, ele não consegue fazer, né? Uma dieta de 800 calorias, de 1000 calorias, ele passa muita fome. Com o balão, normalmente uma dieta de 800, ele não dá conta de comer as 800. Então fica muito mais fácil essa perda de peso inicialmente. O balão o balão que a gente tem mais utilizado hoje, ele pode ficar 6 meses, né? E normalmente ele dá, na nossa experiência pessoal, uma perda de 17% em média do peso inicial. Nossa, então bastante. Bastante. Né? Hoje em dia está chegando, agora em janeiro foi aprovado pela Anvisa, um novo balão que está chegando no mercado, que ele pode ficar 1 ano, quer dizer, a gente tem mais tempo para esse paciente se reeducar, porque é importante ficar claro, Cíntia, que
O balão, ele é apenas uma ajuda. Essa mudança de hábito de vida, a atividade física, uma dieta balanceada, o comer de 3 em 3 horas, ele é muito importante. É porque senão não adianta nada. Coloca o balão, faz a alimentação pequena, mas cheia de doce, carboidrato. Exatamente. E outra quando que... você retira, ele não mudou o hábito, ele volta a engordar. Volta a engordar. Então a gente imagina que esse novo balão, com 1 ano, esse paciente tem mais tempo para se reeducar. E com a vantagem dele ser também ajustável. Então aquele paciente que está com muito sintoma incômodo, a gente pode retirar líquido e ele fica mais confortável. E aquele paciente que parou de ter a saciedade, que o estômago acostumou com o balão, a gente aumenta o volume e ele volta a ter aquela saciedade do começo. Interessante. Nesse início, nessa fase inicial, quais são os incômodos mais comuns que as pessoas sentem quando colocam o balão? Nos primeiros 4 dias, o paciente sente um pouco de náusea, vômito, desconforto, cólica, porque o estômago interpreta que o balão é um bolo alimentar, que ele tem que empurrar para o duodeno, como ele faria com um alimento comum. E como o balão está rígido, está cheio, quando ele contrai em cima do balão, ele sente esse tipo de sintoma. Interessante. E isso deve durar o quê? Essa fase inicial? Normalmente, em média, 4 dias. É variável. Tem pessoas que são menos sensíveis. Teve pacientes que eu já coloquei balão, no outro dia estava correndo no Parque do Sabiá. E teve pacientes que ficaram durante 1 semana e meia sentindo isso. Que bacana. E qual é o perfil de paciente que mais procura? As mulheres procuram mais que os homens? Elas são mais vaidosas, né? Sim, as mulheres, em todos os tipos de pacientes que a gente trabalha, desde cirurgia bariátrica até pacientes que vão para tratamento clínico, as mulheres sempre são as pioneiras, ou tão, né? Exatamente. Procuram mais. Se cuidam mais, né? Os homens são mais relaxados, né? Já ficam mais conformados. É. Doutor Luiz, e você falou hoje, atualmente no mercado, esses balões a gente permanece com eles por 6 meses. A retirada é simples também? É tranquila? Super simples, muito parecida com a colocação. O paciente vem em jejum com o acompanhante. Um detalhe que para a retirada a gente mantém uma dieta líquida para que limpe o balão, né? Porque como ele está com uma dieta sólida já há algum tempo, esse alimento ele pode ficar fixado no balão e isso seria ruim para a gente fazer na retirada, porque voltaria esse alimento. Então a gente deixa ele com uma dieta líquida durante 4 dias, né? Normalmente na véspera a gente utiliza Coca-Cola zero para lavar esse balão, ele ficar bem limpinho. E aí a gente perfura ele com catéter, aspira todo o líquido e retira ele por endoscopia, muito tranquilo. Achei interessante o que você falou, sim, a explicação foi excelente, principalmente a importância de se associar a uma alimentação balanceada, porque na verdade a gente precisa fazer uma reeducação alimentar para seguir a vida toda, né? Exatamente, é muito importante que junto com o balão, o gastrocirurgião não resolve todos os problemas, a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar. Isso é uma coisa que a gente sempre defendeu. Então é muito importante o acompanhamento do endocrinologista, do nutricionista, de um educador físico, de um psicólogo, para que a pessoa consiga mudar de vida realmente. Doutor Luiz, e a questão do custo, do investimento, é um processo oneroso para o paciente? Ainda é oneroso porque esses balões eles são importados, né? E a gente, no nosso país, a gente tem uma carga tributária para importação meio complicada. Mas poderíamos dizer que seria mais ou menos o preço de uma lipoaspiração, né? Com a vantagem de não ser tão invasivo, de ter muito menos risco do que uma lipoaspiração e, na verdade, ter a real função de emagrecimento, né? Porque a lipo não emagrece ninguém, Muitas né? mulheres procuram a plástica para emagrecer e não deve ser isso, deveria ser o contrário. A partir do momento que ela perdeu o peso, já fez tudo que poderia ser feito e ainda tem algumas imperfeições, ela deveria procurar a plástica para corrigir essas imperfeições. Exatamente, excelente. Doutor Luiz, muito obrigada, viu, pelas explicações. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou. Às vezes muita gente ainda não conhece, né? Volte mais vezes depois para falar um pouquinho pra gente. Voltarei sempre se me chamar. Obrigado. Obrigada a você. Gente, eu sei que para emagrecer tem gente que é capaz de tudo. Receitas mirabolantes, atividade física de todo quanto é jeito. Mas hoje eu trouxe aqui a Fabiana, que é personal trainer, e ela vai contar pra gente um segredinho muito bom pra gente perder uns quilos, né, Fabiana? Vamos lá. Toda mulher quer perder 2, 3 quilos no mínimo. E aí, qual é o segredo pra gente poder emagrecer de uma forma mais rápida ou mais eficaz? Porque eu vejo muitas pessoas com dúvidas sobre aeróbico, sobre musculação. O que você me fala? Então, aquele mito que muita gente fala sobre o treino de aeróbico é o mais visado, é o melhor, o mais eficiente. Para o emagrecimento, hoje em dia, a gente não trabalha assim mais, porque acaba que, principalmente para a mulher, ela tem aquele medo de ficar flácida e perder muito músculo. Então, dependendo da dieta, a gente acaba que com o treino de aeróbico a gente perde muito músculo, junto com a gordura. Então, a gente acaba fazendo um treinamento voltado para o emagrecimento, tanto na musculação, quanto para o treinamento aeróbico, que aí a aluna consegue ver mais satisfação no treino e perder gordura junto. Então é o que você trouxe hoje pra gente, né? Um treino combinado. Isso. Que vocês chamam de circuito. Como é que vocês chamam isso? Isso, a gente chama esse treino de circuito
mas é um treino que é uma opção, não tem receita de bolo, é um treino que cada personal ele tem a sua forma de manipular esse circuito. E talvez é uma vantagem, né? Porque, ou seja, não vai ser todo dia igual. Você pode ir variando o jeito de fazer. Isso, a gente vai variando sempre utilizando grandes grupos musculares, né? Para quê? Para sempre manter a frequência cardíaca do aluno alta. Quanto mais alta a frequência cardíaca do aluno, tanto no treino anaeróbico de musculação, quanto no treino aeróbico, que é o intervalo, que é a corrida, a corda, o jump, mais caloria ele tende a queimar, só que de forma saudável. Hoje a gente está com a Larissa aqui para fazer essa atividade. O que você bolou para ela? Me conta um pouquinho. Qual é o circuito que você montou para ela? Então, eu montei um circuito visando mais grupos musculares maiores, que aí a exigência cardiovascular é maior. Aí ela consegue queimar mais caloria, porque a frequência cardíaca dela continua numa zona alvo alta. Então a gente fez um leg press inclinado, com carga máxima, ela fez mais ou menos 10 a 15 repetições máximas. Que pega bem coxa, quadríceps, glúteos. Que mulher adora, né? Adora. E com esse treino intenso, a frequência cardíaca dela já subiu. Depois disso, a gente já veio com um treino de dorsal, que foi a remada. Quando ela fez a remada, ela trabalhou uma grande parte da grande dorsal dela, que isso já fez manter essa zona alvo de frequência cardíaca. Terminou essa série de remada, a gente já foi para a corda e ela já fez uns 30 segundos a no máximo 1 minuto de corda para intensificar mais a frequência cardíaca, essa perda calórica. Isso. Porque aí a frequência cardíaca mais rápida, você queima mais calorias durante a sua musculação, não seria isso? Isso mesmo. Uma dúvida que eu tenho, Fabiana, assim, esse circuito, esse esquema, né, de trabalho, quantas vezes por semana a pessoa pode fazer? Pode fazer todo dia ou precisa descansar, dar um dia ou outro de intervalo? Isso vai muito do tipo de treino da pessoa. Se ela trabalhar um grupo muscular, por exemplo, a Larissa malhou hoje quadríceps. Provavelmente amanhã eu já não vou passar o quadríceps para ela. Talvez eu passaria um outro grupo muscular que ela não trabalhou hoje. É interessante o grupo muscular que ela trabalhar hoje, ela descansar amanhã. E a gente repete dia sim, dia não, ou de 48 em 48 horas. Ah, entendi. Então você vai ver muito o perfil do aluno, né? Isso. E você já pegou aluno meio assim, doido, que vem pra academia e não come nada pra fazer aula? Isso faz mal. Acontece muito. Porque às vezes eu vejo que tem que ter gás, assim, né? Energia. E a gente até explica pro aluno, porque a alimentação, ele depende muito. O treino bom, o desempenho no treino, depende da alimentação dele. Então, quando a alimentação dele for boa, tiver numa dieta certa, o resultado dele vai ser muito maior, o desempenho dele no treino vai ser maior. Se eu tiver um aluno que ele não comeu, vou em jejum pra queimar mais, às vezes, eles falam isso, né? Chegar, não vou comer hoje porque eu preciso desinchar e tal. Então, o seu treino já não vai ser tão bom, porque você vai passar mal. Então, a gente já previne isso. O que você orienta, basicamente, para os seus alunos que vão treinar? Tipo, traz uma garrafinha de água ou come alguma coisa antes, assim, o que você orienta? Isso, a gente indica sempre um carboidrato de baixo índice glicêmico, até 1 hora ou meia hora antes do treino, em pequena quantidade também. E uma garrafinha de água. Uma barrinha de cereal? Uma barrinha de cereal, algum tipo de carboidrato, que seja uma batata doce ou... Como eu não sou nutricionista, né, às vezes uma dica ou outra. Só que a gente sempre indica para o nosso aluno sempre procurar uma nutricionista, que aí ele vai ter um acompanhamento muito mais saudável. Entendi. E a gente estava falando sobre esses treinamentos, isso para homem e para mulher é a mesma coisa? Você vê que a perda calórica do homem é mais intensa? Esse homem emagrece mais rápido? O homem consegue emagrecer mais rápido, principalmente só com treino de musculação. Ai, gente, é sacanagem, né? As mulheres, a gente pena muito mais. Mulher também tem as fases dos desvios hormonais e a gente tem que tomar cuidado com isso, interfere muito. E aí a gente estava falando sobre os circuitos, a Larissa fez 2 circuitos, né? Você começou com ela o segundo circuito. O que tem nesse segundo circuito? No segundo circuito a gente fez um exercício no hack, que é um agachamento num aparelho inclinado, né? Que exigiu bastante da região do quadríceps dela e glúteos. E depois a gente trabalhou musculatura de posteriores de coxa, que é a mesa flexora. Usando 2 grupamentos musculares grandes, a frequência cardíaca dela já subiu. Saindo desses 2 exercícios, a gente já veio pro jump. Ela fez uma corrida com sprint no jump de mais ou menos 1 minuto. E isso aí para ela já foi bem... Então, geralmente, uma aula você faz uns 4 circuitos diferentes, que é o que a gente estava conversando antes, isso, né? Mais ou menos 1 hora de aula a gente consegue fazer pelo menos umas 4 combinações, uns 4 circuitos.
Que bacana. Fabiana, eu vejo isso como uma modalidade bem interativa, bem dinâmica para quem quer perder peso. Pelo que eu vejo, assim, a frequência cardíaca acelera, com certeza dá resultado, né? Daí 1 hora de aula, o aluno já tá não morrendo. consegue, tá morrendo. Não, que bom. Olha, muito obrigada, né, pelas informações, mas agora eu vou querer conversar com a Larissa e ver se ela está sobrevivendo nessa aula. Tá joia, Vou obrigada. lá. Gente, nossa, ela ainda tá malhando. Larissa do céu, desce daí, menina. Vamos conversar um pouquinho. E aí, tá morta? Canseira, tá morta. Parece que passou um trator em cima de mim, menina do céu. Foi boa a aula? O que você achou? Foi puxada? Nossa, muito boa. Adrenalina altíssima. O fôlego, o coração tá quase saindo pela boca. Parece que o carnaval já começou aqui. Dá pra perder muito peso, né? Dá, manter a forma. A gente mesmo assim, que é magrinha, é mesmo um exercício excelente, não? Pra manter o pique, pra manter a disposição do dia a dia mesmo, né? Que precisa estar bem condicionada. Muito bom. E você, excelente treino. E você tinha me falado que gosta de academia, né? Gosto. E vai continuar com um pique desse? Vou agora? Demais a conta. Pegar no batidão, carnaval chegando. Larissa, muito obrigada, viu? Foi agradeço, ótimo. Viu? Obrigada por ter participado. Continua com a sua malhação que eu não vou te atrapalhar. Muitas vezes, para emagrecer, a gente precisa de histórias inspiradoras. Hoje eu trouxe a Lilian, ela conseguiu perder 13 quilos de gordura, 11 quilos na balança e olha que isso faz 2 anos e ela tem mantido a forma. Lilian, seja bem-vinda, quero que você conte tudo pra gente da sua história, até pra gente poder se motivar a correr um pouquinho mais, perder uns quilinhos. Me conta um pouquinho, na época, você disse que há 2 anos atrás perdeu peso, o que te motivou a emagrecer? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa sobrepeso, né? Comecei a fazer dietas, fazer dieta da moda, fui em médico, tomei remédio, mas nada disso tinha um resultado efetivo. Desde pequena você era gordinha? Desde pequena, nunca, só me mantinha magra quando eu fazia algum tratamento, mas era muito, o tempo curto, porque logo eu voltava a engordar, porque não tinha uma constância e nem uma disciplina. O que você já fez de mais louco assim para emagrecer? Dieta da sopa, dieta do limão, tomar remédio. Pintou uma novidade, você Pintou fazia? uma novidade, comprava aquelas revistas assim, emagreça 5 quilos em 5 dias, 10 dias. Então eu tenho uma coleção, né? E funcionava, só que depois você engordava. Só que depois eu engordava os 5 mais 5 e até 5. Então aquele efeito sanfona que sempre trabalhava contrário àquilo que eu queria. Perdia saúde e me mantinha gorda. Aí chegou um dia que você falou, vamos mudar. Que aí dia foi? Eu comecei a fazer uma atividade física. Comecei a fazer luta. Que legal. Comecei a lutar, mas assim, eu estava desenvolvendo, estava pegando uma coordenação, aprendendo os golpes, mas me mantinha gorda. E aquilo foi me dando uma insatisfação. Aí eu falei assim, eu preciso mudar. E aconteceu um fato muito estranho, assim, até divertido quando eu me lembro. Saí para jantar com umas amigas. E aquele dia eu pensei assim, eu vou comer tudo, porque eu quero comer. E comi muito. No outro dia eu acordei, eu tava assim, olhei no espelho e falei assim, gente, o que eu tô fazendo comigo, né? Isso era uma quinta-feira. Aquele arrependimento, Arrependido, né? porque eu tinha comido tanto, que eu não tomei café nem almocei, porque eu estava assim, cheia, aquela coisa, né? Aí eu já estava pensando em uma nutricionista, mas sabe aquela coisa, eu quero dormir gorda e amanhecer magra, sem qualquer sacrifício. A gente quer resultado rápido, né? Falei assim, então, aí eu me lembro direitinho, liguei, aí a menina falou assim, só tem consulta para aqui 2 meses. Eu falei assim, no meu caso é urgente, eu tô desesperada. Ela falou assim, olha, se alguém desistir, eu consigo uma consulta para você. E uma pessoa desistiu e ela marcou para mim, numa sexta-feira. Que bom. Cheguei lá, conversei, nós trocamos ideia. Falei assim, olha, eu saí de lá, falei assim, é hoje, vou começar hoje, não vou esperar segunda. E comecei. Olha, que legal, já foi bacana. Você começou na sexta-feira. Na sexta-feira mesmo. Eu tinha um casamento no sábado, me mantive, ela me ensinou tudo que eu precisava fazer, né? E aí comecei. Continuei a luta. E o resultado veio.
Aí eu fazia 2 vezes por semana, comecei a fazer 3. Quanto tempo você já começou a notar a diferença? Então, com 1 mês, eu já notei que eu estava mais fina. Aí eu já tinha perdido 4 quilos e já tinha perdido um percentual de gordura. Por quê? Meu percentual de gordura estava muito grande, muito, 30%, é muito grande. Muito alto. Eu já tinha passado para 22 em 1 mês. Então, aquilo foi... Então, porque você foi disciplinada Disciplinada. também. O primeiro mês foi assim, fazia tudo conforme e nada de sacrifício, entendeu? Nada de diferente. Eu comia o que tinha na minha geladeira, o que nós fizemos? Nós ajustamos quantidade e qualidade. Então, eu troquei algumas coisas que não faziam bem, diminuí a quantidade, porque eu sempre fui comilona, comia muito, e diminuí e mudei. Então, o que eu inseri na minha alimentação? Grãos, integral. Eu nunca fui de refrigerante, mas também eliminei qualquer forma de... E doce, você gosta? Não, eu não sou muito fã de doce, eu gosto de comida mesmo. Mas o doce, assim, nunca foi o meu forte. Meu problema são os doces. Não, Nossa, eu passo bem sem o doce. Então, eu gostava de sair para beber, eu tenho grupo que bebe vinho, então eu fui diminuindo tudo isso. E aí você teve que falar muito não? Como é que você fazia? Então, na verdade, eu fazia tomar... uns disfarces, porque as pessoas se incomodam quando você tá... De dieta. Tipo assim, então eu nunca falava pra aqui. ninguém que tava de dieta. Eu falava assim, não, hoje eu tô meio disposta. Ou eu usava estratégia. Eu punha um prato na minha frente, um copo, quando ninguém estava olhando eu jogava um pouco fora, ou jogava e mantinha, sabe? Só pra... Você inventava? Você inventava. Uma Até firula no ali. primeiro mês eu fui mais rigorosa. Depois, quando eu vi que eu podia relaxar um pouco, aí eu contei para todo mundo, olha gente, estou fazendo um programa de reeducação alimentar, então eu preciso que todos me ajudem. Na minha casa, todo mundo entrou mais ou menos, né, no mesmo ritmo. Então, Lília, porque eu vejo que é muito importante isso, assim, a gente ter a ajuda dos amigos e em casa também. Porque às vezes eu conheço amigas que tentam emagrecer, fazer dieta, mas chega em casa, a mãe prepara aquele café da tarde com coxinha, com pastel. Na minha casa difícil, não entra nada disso. Né? Então, meus filhos, às vezes, eles até reclamam. Aqui em casa não tem guloseima. Eu falo assim, a gente não precisa de guloseima para viver. De vez em quando, lógico, né? A gente compra uma coisa diferente. Mas, em regra, nossa alimentação, né, é uma alimentação com saúde hoje. Então, assim, acabou que todo mundo se ajustou um pouco. E foi mas muito vem cá, importante. você disse que perdeu esses 13 quilos de gordura em 6 meses, mas em algum momento você desanimou? Às vezes você falava, ai, tá difícil. Em alguns momentos por incrível que pareça, eu não me desanimei, porque eu estava vendo o resultado. Quando eu colocava uma roupa e aquela roupa caía, porque na verdade é assim, quem está acima do peso desenvolve algumas compulsões por compras. Sapato, que qualquer um serve, bolsa e óculos, né? Roupa é aquela coisa, você chega na loja, a roupa te escolhe, você nunca escolhe uma roupa. Então, o que aconteceu? Logo em seguida, eu tinha um casamento, e eu fui numa loja comprar, e eu escolhi o vestido que eu quis, porque já tinha uma forma, então aquilo me motivou. Então, eu falei assim, eu não vou desistir. Então, aí eu me mantive firme, até hoje estou assim, conseguindo. E intensifiquei minha atividade física também, né? Aí comecei a correr, comecei a andar de bicicleta e hoje eu não consigo ficar sem definitivamente. E olha, e agora que são 2 anos, mantendo a forma, você tem mantido o peso ou você ainda continua emagrecendo? Eu emagreci porque eu perdi mais um pouquinho de gordura. Hoje, né, eu iniciei com um percentual de gordura de 30. Hoje eu estou com 16. Gente, que maravilha, isso é muito bom. Então, assim, foi muito bom. Então, eu não quero ganhar. Então, eu sempre assim, não estou perdendo aquele peso, mas houve uma mudança nas minhas medidas. E o que você faz, por exemplo? Às vezes você vai num casamento final de semana e você acaba comendo um docinho, uns bolos. Você compensa isso no outro dia? Eu faço atividade física e diminuo a minha comida. Então você tenta compensar de alguma forma. Lógico, porque né, hoje a expressão é pisar na jaca, né? Então hoje até para eu pisar na jaca, você já vai piso com cuidado. Com moderação. Uma pisada elegante. Elegante, de salto, entendeu? Não enfio, só a pontinha. Então, eu não como exageradamente. E no outro dia, eu compenso com alguma atividade física. E você chegou nesse período todo a fazer procedimentos estéticos para ajudar? Chegou a recorrer a algum tratamento ou foi alimentação e exercício? Só alimentação. Não fiz nenhum tratamento, nenhum. Que bacana. Eu pensei, né? Será que eu faço uma cirurgia bariátrica? Será que eu coloco um balão? Mas eu pensei, não, eu vou conseguir sem qualquer... né? Porque o meu peso não era um peso para... esse procedimento, né? Porque era um sobrepeso, era sobrepeso, obesidade. Então eu consegui me manter só com a reeducação alimentar. Porque a atividade física é excelente, mas a comida
eu atribuo 70% do sucesso à minha reeducação alimentar. A atividade ajuda muito, sem sombra de dúvida, mas só ela né, não faz o efeito. Alimentação é tudo. Lília, olha só, acho que você mostrou para muita gente em casa assim que comer é até bom, mas ficar magra, se sentir bem é muito melhor, né? A minha nutricionista fala que a gente não vai ficar magra, a gente vai ficar leve. E essa expressão me fascinou, ser leve. Então eu tô leve em todos os sentidos, né? No peso, na cabeça, nas atitudes, então foi muito bom pra minha vida. Você está de parabéns, que tá bonita, tá magra. Obrigada. E acho que serve, e com certeza serve de inspiração para tantas pessoas em casa querendo emagrecer. Muito obrigada por ter vindo, prazer te receber aqui, viu? A gente sabe que muitas vezes emagrecer é realmente um desafio. E para isso a gente precisa procurar auxílio de pessoas especializadas, nutricionistas, médicos, que nos orientem de uma forma adequada. Não adianta buscar aí dietas da moda, malucas e que você perde peso rapidamente, porque a gente viu aí que a gente acaba engordando de novo. E o ideal mesmo é você ter saúde, mudar os seus hábitos alimentares para a vida toda. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Sempre Bela foi feito especialmente para vocês com muito carinho e eu te vejo na próxima semana. Beijos, tchau!